Hoje nós vamos falar sobre o sensor visual, um sensor extremamente importante para o desenvolvimento dos conceitos também, porque ele é o concreto. Então, quando eu falo carro, sensor auditivo, você ouviu o carro e já sumiu. Se eu falar carro, olha o carro aqui, de novo nosso carrinho, nosso fusquinha, olha o carro aqui. Então, assim, ele é o concreto. Muitas vezes você já ouviu falar que a criança com autismo ela é mais visual que auditiva. Não é verdade. Eles também têm problema com relação ao sensor visual. Existe uma das explicações para o transtorno do espectro do autismo baseado na dificuldade ou déficit da coerência central. O que é coerência central? Se a gente pensar, por exemplo, numa geladeira aberta, qualquer pessoa, quando olha a geladeira aberta, você pergunta o que é isso? Ela vai falar assim, é uma geladeira aberta, cheia de coisas. Muitas vezes você pega uma pessoa com autismo e você pergunta o que é isso? Ele vai falar assim, é uma jarra de suco. Porque ele não percebeu o todo. Então, a teoria da coerência central, a pessoa percebe partes e não o todo. Com isso, a pessoa vai perdendo a compreensão desse contexto. Por exemplo, se eu estou brincando com um carrinho e eu só presto atenção nas partes e não no todo, eu não vou fazer o conceito do carrinho. Isso é um carrinho. Se no ambiente acontecem coisas e a gente precisa entender o ambiente porque uma palavra ela só tem sentido dentro de um texto ou de um contexto, o que quer dizer isso? Se eu falo assim pra você, coma a manga. Você vai falar assim, não tem manga aqui. O que eu vou comer? Olha aqui a manga. Então, manga é o mesmo nome que pode ser uma parte do vestuário ou também uma fruta. Então, assim, a criança, ela vai entendendo através do visual que a mesma palavra, ela tem outros significados. Então, o visual é muito importante, ele é o concreto. Muitas vezes, a gente dá uma ordem só pelo sensor auditivo, fala pra criança, senta. Ela não entende. Quando você coloca isso numa ficha, uma criança sentando e você fala senta, esse visual e aquela ficha lá é mais concreto. Então, o visual é um sensor concreto, extremamente importante para que a criança possa desenvolver. Quando a gente tem déficit visual, eu olho partes e não todo, então eu perco informação desse ambiente. Eu perco informação da expressão facial. Então, se eu olho, por exemplo, sua boca, eu não vou saber que o meu olho está mostrando que eu tô brava. Porque eu tô olhando sua boca, eu posso estar assim, né? Cara de bravo. Então, assim, a criança perde informação. Perdendo informação desse ambiente, a interação social, a compreensão dele fica mais difícil. Então, a criança não tem também possibilidade, noções de como ela deve agir no ambiente. Se você chega numa festa em um outro país, você não sabe como agir. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a observar as pessoas, ó, o sensor visual, a importância, como as pessoas estão agindo e nós vamos começar a imitá-las para que a gente possa ser aceita naquele ambiente. Se eu chego no ambiente e eu não observo as pessoas, como elas estão agindo, eu não imito, o que vai acontecer? Eu vou estar inadequada muitas vezes para aquele ambiente. Então, a criança está dentro de uma igreja, está correndo de um lado para o outro, num ambiente que não seria aceitável socialmente correr. Então, o sensor visual, ele dá para a criança a possibilidade, né, de aprendizado de conceitos, né, dos elementos, ele é o concreto, mas também dá para a criança a noção de como ela deve agir através da imitação do outro. Então, eu preciso ter a atenção visual para que eu possa aprender. Uma criança que não para sentada, como que ela vai entender que ela precisa ter um prato na frente dela, fazer o movimento? Então, assim, muitas mães vêm para mim e falam assim, olha, meu filho, ele come correndo. Então, ele realmente não está tendo uma noção de como ele tem que agir na hora da alimentação. Então, o sentar é importante para a gente aprender, mas o visual também. Eu estou vendo que todo mundo está na mesa sentado, então eu também devo fazer isso. A imitação, ela nos ajuda, né, através de você olhar, ver o que o outro está fazendo, a desenvolver também a parte da inteligência. Como que eu brinco com uma boneca? Como que eu brinco com uma bola? O que eu tenho que fazer frente a uma bexiga? Como que eu vou agir na festa de aniversário? Quando a gente começa a pensar da importância desse sensor na vida da criança, a gente entende muitas vezes que se a criança não tem realmente uma visão bem desenvolvida, onde ela consegue olhar amplamente, ela perde desse contexto, ela vai ser inadequada nos ambientes. Então, assim, a possibilidade que você dá quando você trabalha o sensor visual para a criança
é de uma aprendizagem, não só de palavras, de elementos que a gente tem ao nosso redor, mas como eu posso também ser mais adequada, ser mais independente dentro do ambiente. Então, assim, tem muitas crianças que ela tem também, como os outros sensores, ela pode ter uma hipossensibilidade visual ou uma hipersensibilidade. Então, quando ela tem uma hiper, parece que ela vê todas as coisas ao mesmo tempo. Essas crianças, elas têm uma tendência a não gostar de lugares com muito movimento, então ela tem uma tendência a isolamento também por causa de estar vendo tudo ao mesmo tempo. É muito interessante isso. Chega no shopping lotado e começa a tentar ver o rosto de todas as pessoas. Quando você começa a olhar para todo mundo e não filtrar, o que acontece? Você entra em desespero. Então isso acontece muitas vezes com as pessoas que têm TEA. Por outro lado, se eu tenho um hipodesenvolvimento visual, eu acabo vendo só partezinhas e não todo. E aí também tem todos os problemas que eu já relatei aqui. Bom, sobre visão, a gente também tem muitas dicas para dar, eu vou estar dando isso em outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe sua pergunta, deixe o seu comentário aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Até mais!